Fui gravar. Quando eu terminei a gravação, a cabeça estava fresca. Falei, meu Deus, cachoeira. E os negativos, cachoeira. Isso aqui eu tô dentro de uma cachoeira, isso aqui eu tô na cachoeira, isso aqui eu tô tomando sol da manhã 24 horas. Falei, meu Deus, virei pro japonês, falei, irmão, vamos botar isso na cabeça de todo mundo que trabalha com internet, por causa da CID-11, porque o CID-11 é um afastamento da turma pelo dano da tecnologia. Falei, cara, eu tenho que botar isso nas empresas. Convencer os RH a botar a viseirazinha na cabeça da turma. Meu Deus. Olha só. Como que implementa isso dentro das empresas hoje? Hoje nós temos a NR1, estava conversando isso com a nossa host sobre isso, né? Eu estou sempre em dúvida do teu nome, Boreal, não é isso? É Muriel Fernanda. É Boreal, né? Muriel Fernanda. Boreal, é isso? Boreal. Boreal Fernanda. Eu fico pensando no nome, né? É Boreal Fernanda. Na verdade, você, então, você quer ser conhecida como Boreal Fernanda. Você não é só a Boreal e não é só a Fernanda. Minha mãe me deu 2 nomes, então usa os 2. Isso, é igual a Carla Giovana lá, eita! Carla Giovana. Aí quando ela tá de um jeito, eu chamo de Giovana. Quando tá de outro jeito, eu chamo de Carla. E de outro jeito, Carla Giovana. Meu Deus! Muriel é só minha mãe. Jesus, quando fala minha mãe e meu pai, eu falei, o que aconteceu? O quê? Como? Deu ruim. Isso aí, deu ruim. Alguma coisa aconteceu. Isso é tão sério. O meu nome é Alex. Eu só fui gostar dele depois que eu cursei psicologia e fiz terapia. Por quê? Quando a minha mãe chamava Alex, eu ia apanhar, brother. Alex, mãe pernambucana, Alex. Era alguma coisa. Alex, eu já ia apanhar, brother. Então, eu detestava meu nome. Chego no quartel, né, para virar lá paraquedista, infante, policial, aquele rolo todo. Qual é o nome que os caras me dão? Alex. Eu não podia ser Freitas, não podia ser Alves, tinha que ser o quê? Alex. Falei, Jesus! Eu tinha que falar, eu falava o número, né? E aí, Alex, cara, foi uma tortura. Aí eu entrei na psicologia por um ato falho, eu fiz terapia no meio do rolo, e aí eu consegui entender o dano que estava ligado à minha mãe. Aí eu tive uma conversa com a minha mãe, liberei perdão para ela, pedi perdão porque eu fui o pior filho da minha mãe, porque era o cara que batia de frente por não concordar com os posicionamentos dela. Então era o rebelde da história, né? Porque eu lembro de uma vez que ela virou para uma tia, né? E eu passei e ouvi ela comentando, estou muito preocupada com o Alex. Aí minha tia, mas por quê? Porque o Alex não para em lugar nenhum. Tem hora que ele está num lugar, daqui a pouco eu pergunto, ele já está em outro lugar, daqui a pouco está em outro lugar, né? E aí ela conversou isso com a tia, né? 15 dias depois eu fui matéria de um jornal no Rio de Janeiro, falando do meu trabalho, né, como consultor, porque isso aqui era consultoria que eu fazia, né? Então eu ficava numa empresa 6 meses, outro ficava 1 ano, ela 1 não ano e meio, entendia. 2 anos, ela não conseguia entender que era isso, ok? E na cabeça dela eu era um cara problemático, Sim. porque eu não conseguia estar parado numa única atividade, né? E aí eu fui matéria grande no jornal, e aí, quando saiu a matéria, ela leu, ela viu, falou, Alex, então é isso que você faz? Eu falei, mãe, é isso aí que eu faço, né? Cada dia eu tô no lugar, pô, houve época de eu administrar simultaneamente 60 empresas. Nossa. Eu tinha mais de 2.000 pessoas sob a minha gestão direta, você entendeu? Então o que acontece? Para a cabeça dela era difícil entender algo dessa natureza, concorda? De manhã eu estava numa empresa, de tarde de outra, de noite eu estava de outra, você está entendendo? E às vezes numa semana eu fazia não sei quantas empresas, eu me reunia com os times, com os grupos de gestores, então eu sempre tive uma vida muito ativa a nível mental. E isso me rendeu aos 7 anos uma surra, porque ela me mandou varrer a casa e eu disse para minha mãe que eu tinha vindo ao mundo para pensar. Meu Deus! E aí a minha mãe, você vai pensar com a vassoura. Jesus! E aí tome-lhe paulada. Ela esqueceu de me trazer o conceito, né, japonês. Né? Se ela me traz o conceito japonês, talvez eu pegasse a vassoura de boa, né? Porque no Japão
ninguém deixa ninguém limpar a sujeira que ele fez. É desonra. Vocês devem ter visto isso na Copa do Mundo. Ok? Inclusive, quando eles perderam, eles foram prestar agora, né, a reverência à turma que foi assistir eles a jogar. Meu Deus. A cultura... Meu Deus, os vikings. Os vikings. Os caras levaram a gente no remo. Meu Deus. Conseguiram passar. A turma do Creu ficou para trás. Meu Deus. Conseguiram passar. E o cara conseguiu passar, Jesus. E aí, a pergunta, né? Será que os nórdicos são a turma nórdica que o americano vai apresentar como alienígena? Porque, segundo os americanos, 10% da população global é aliens. E muita gente nem sabe que é alienígena. Nem sabe que é. Eu vi... 10% da população? Como que mundial, alienígena. Né? Inclusive, né, aqui no Guarujá tem uns caras bem esquisitos. Né? Hoje, na chegada, tinha um esquisito ali. Na hora que abriu a porta ali, tem que perguntar se ele é alienígena. Meu Deus! Você é alienígena? Jesus! Okay? Tem que perguntar se os caras são aliens ali dentro da parada. Porque nós temos um monte de gente esquisita, brother. Tu observa aí. Né? Tu olha o cara assim, meu irmão, tu não é desse mundo. A gente já diz pro cara, tu não é desse mundo. Tu não é. Mas agora a ficha tá caindo. De fato, o cara não é desse mundo. E nessa história, né, a gente vai lembrar de Harry Potter. Lembra de Harry Potter? Harry Potter falava dos trouxas. Quem não tinha magia era trouxa. Lembra disso? Sim. Quem não tinha magia era trouxa. E quem tinha magia, o sangue era azul. Lembre-se disso. Sim. Ok. Nós temos o ET. ET significa o quê? Extraterrestre? Engana trouxa. Por isso que eu... meu Deus! Tu já sabia, né, meu? Engana trouxa. Não dá pra responder ele. Não, fica calmo. Não dá pra responder ele. Não, fica calmo. Olha só. E aí, tu tem que ir lá em Enoque pra poder entender, concorda? Uhum. Sem Enoque, tu não vai entender essa parada. Porque Enoque fala de uma coisa que o cânon escondeu, católico e protestante. O copta não. Enoque sempre esteve na Bíblia. Sim. Vou repetir para você que é sem noção aí. Enoque sempre esteve na Bíblia desde o ano 536 DC. Você já era nascido? Você já era nascido? Enoque estava na Bíblia, mas não é só ele não, hein? Ele e mais 18 livros que foram tirados por Lutero. Você sabia disso, seu sem noção, seu narniano? Você é de Nárnia? Bota 10 mais 3. Tu é um sem noção? Bota 10 mais 3 aí, cara. Pelo amor de Deus! Compreendeu? Cara, a Bíblia copta tem 84 livros. Jesus! A nossa tem 66. Meu Deus! A nossa é cheia de halo bíblico. Quando você olha a copta, cara, 99% dos halos somem. Começa a entender, né? Cara, você começa a entender o livro de Adão e Eva, Jubileu, Gerazar, ok? Patriarca. Cara, patriarca o tempo inteiro, os patriarcas estão falando. Você sabe quem são os patriarcas? Você sabe que Jacó teve 12 filhos? Você sabe que Jacó é filho de Isaac? Tu sabe que Isaac é filho de Abraão? Você sabe que Abrão vem da descendência semita? Vou te perguntar uma coisa importante. O que você sabe? Eu vou dizer algo que você vai amar. Você é um chupador de pirulito na esquina. Lembra? Né? Memória de infância, pirulito. Tem que botar pirulito aqui também. Jujuba. Botar o pirulito, o cara ia pra esquina. Lembra disso? O cara ia pra esquina, vai ficar chupando pirulito lá, na bendita da esquina. Todo mundo lá, conversando, chupando pirulito. Cara, pelo amor de Deus. Aí tu vê. Aí botaram na cabeça do cara
que o que ele não tem de acesso é maldito. Então você está dizendo que a Bíblia etíope é maldita. Vai dizer lá. Diz isso lá. Com uma história superior à sua de 1000 anos. 1000 anos. Porque quando Lutero vai romper, vai a 515, se eu falar a memória, um rolo desse, e os caras já tinham rompido em 536. 1000 anos de história. Ok? E o cara está dizendo que ele sabe, e detalhe, ele nem sabe que Lutero queria tirar Pedro, as cartas, tirar Judas, que é uma síntese do livro de Enoque, e tirar Tiago, e tirar os livros de Salomão. Meu Deus! Tirar Cantares, tirar Eclesiastes, tirar Provérbios. A Bíblia protestante ainda teria menos esses livros. E Lutero era venerado, né, por alguns cristãos, né? Aí o Reich também venerou ele, né? Os alemães, né? O Hitler, e usou os textos de Lutero para cometer aquela barbaridade e resolveram... Essa é uma pergunta que eu quero fazer mesmo. Vai lá, pergunta aí, pergunta que isso é bom. Não, a pergunta é exatamente essa, por que Hitler fez a barbaridade que fez com o povo judeu? Porque eles passaram por uma epigenética, um laboratório epigenético, quando saíram do Egito, na travessia para entrar em Canaã. Eles foram submetidos a um tratamento por Deus, fazendo uso daquela água do galho, águas amargas, ácidas, transformada em água doce. Primeiro milagre naquela parte dali. Na sequência, né, eles são levados a fazer uso, né, do maná que vem do céu, carboidrato que caía no horário do orvalho com ozônio, que caía na terra, na areia do deserto, rico em silício. Aquela comida, ela era para tratar de neuroinflamação. Ozônio e silício. Cara, só misericórdia. E aí, eles tinham um reator de íons negativo ligado durante o dia, à nuvem. E um reator de infravermelho longo à noite. Quando eles dormiam, eles faziam tratamento. Eles ainda tiveram uma experiência incrível. Eles foram vacinados no deserto. Você sabia disso? As cobras. Neurotoxinas. Pá! Mordia os caras. Ok? O veneno entrava. E aí, orientado por Deus, Moisés faz o quê? Bota uma barra de cobre com uma cobra nela. Um bastão de cobre. Frequência. Cura por frequência. Eles olhavam para a cobra e ficavam curados. Meu Deus! Interessante. Os sobreviventes tinham agora, na genética deles, uma ação epigenética de neurotoxinas. Robustez bioquímica. Depois, os caras ainda recebem as proteínas, as perdizes, para ganhar tônus muscular. Depois, eles bebem de novo a bendita da água, né? Houve a água da rocha, né? Água alcalina, né? Para poder curar a microbiota. De novo, depois, água alcalina na rocha para poder selar a microbiota. Mudou a microbiota, mudou o sistema intestino cerebral. Resultado, o cérebro deles trabalha da direita para a esquerda. O nosso trabalha da esquerda para a direita. Alex, o que isso significa? 60% dos Nobels, 2/3 da riqueza global. E aí Hitler pega os caras porque ele queria fazer a raça ariana. Momento em curso hoje, na Holanda sendo discutido, a inseminação sem óvulo, sem espermatozoide, com célula-tronco, do filho do Ivo e do Adão, e da Maria e da Madalena, ou só da Maria e só do Ivo. Meu Deus! Está sendo discutido agora isso, lá no parlamento holandês.
a autorização de uma produção de humanos produzidos sinteticamente. Mas por que Holanda? Porque a bendita da Holanda, no período da Segunda Grande Guerra, ela cedeu espaço ao nazismo e os nazistas agiram como gafanhotos e comeram tudo. As mulheres grávidas ficaram com fome, desnutrição. Resultado, nós temos várias anomalias genéticas que foram sendo produzidas por processo de desnutrição na Holanda. Inclusive, a Holanda tem 3 anos, autorizou que os médicos pratiquem eutanásia nos seus clientes, quando eles entenderem que não é mais interessante a permanência daquele indivíduo na sociedade. Você sabia disso? Não. Está em curso na Holanda. E é os médicos que decidem, não mais o indivíduo, não mais a família. Tu tá indo para a Holanda? Você vai para a Holanda? Você tá vendo? É melhor ir para Olambra. A Olambra é mais segura. Mas né? do nada, Mais só seguro. Não é do você vai nada. fazer uma... Você pode chegar lá com algum tipo de anomalia que ele entenda que é a hora de desligar você do planeta. Com qualquer patologia que eu chego, ele pode analisar. Dependendo do grau que ele entender de que você virou um problema para a sociedade. Você tem que lembrar que quem escreveu isso foi Platão, na República. Ele já preconizava ali uma raça diferenciada na República e ele falava de eliminar todo o custo social. Compreendeu? Então, Platão é contrário a todo nível de assistência. Ok? Platão. Ok. Quando Hitler assume, ele vem caracterizadamente com o pensamento platônico, porque ele quer uma raça pura. Pura, sim. Essa raça pura, ela foi protagonizada no deserto pelos hebreus. Deus pegou a turma de Abrão e ele curou